Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade dos meus vídeos? Espero que sim, né? Porque eu tô aqui trazendo uma nova temporada aqui pra vocês e espero que vocês gostem muito, 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 muito. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre emoções e sentimentos, né? Como andam as emoções e os sentimentos aí de vocês? Eu quero que vocês me contem, tá bom? Tô louca pra saber e compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos do dia a dia, eles podem tanto nos transformar em pessoas maravilhosas, como também podem causar doenças no nosso corpo. Então, assim, eu não sei como andam seus sentimentos, como andam suas emoções. Eu sei que existe várias reportagens, vários estudos que nesse período aí de que a gente passou, tá passando aí de pandemia, muitas pessoas tiveram problemas de relacionamento, problemas de ansiedade, problemas de depressão, muitas por perder o emprego, outras por ter que fechar seus negócios, suas empresas. Então as pessoas estão passando por várias dificuldades. E uma das emoções que mais tem atingido a grande maioria das pessoas é justamente o medo. O medo de ficar doente, o medo de perder entes queridos, o medo de ficar sem ter o seu sustento, né? Como sobreviver. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do medo. O medo, ela é uma emoção. Para quem não sabe, o medo, quando a gente tem aquela sensação, né? A gente sente aquela emoção do medo. O que que acontece? O nosso organismo, o nosso coração dispara. Existe um processo químico dentro do nosso organismo. O nosso coração dispara, dá batedeira, você entra meio que em pânico. Você não sabe se você corre, foge, se você paralisa. Tem pessoas que ficam estátua, paralisado. E tem pessoas que saem correndo, né? Fugindo de alguma coisa. E existe a questão da nossa mente. A gente consegue muito manipular nosso estado mental, né? Consciente e inconsciente. Então, muitas vezes a gente tem uma sensação de medo, a gente tem a reação química do medo, só que o fato realmente não está acontecendo. Eu vou explicar melhor. Como assim? Vocês vão deve estar falando, mas o que você está falando? Eu vou explicar melhor como assim. A gente vai falar sobre a emoção do medo, única e exclusivamente do medo. O medo, ela é uma emoção que ela serve para proteger a nossa sobrevivência, proteger o ser humano. Porque se não fosse o medo, a gente não existiria mais. Imagina você, se você não tivesse medo de nada, você ia atravessar a rua sem olhar. Aliás, eu acho que nem existiria a rua, né? A gente teria morrido lá na época da pré-história. O ser humano, a humanidade teria morrido lá. Porque ele ia enfrentar os animais ferozes sem medo e ele ia acabar sendo devorado, né? Então, o medo, ele é uma preservação da espécie humana, esse sentimento medo. Então, desde a época da pré-história, o ser humano, ele tem medo de ser devorado por um animal, ele tem medo de uma série de coisas, porque isso preserva a vida, evita que ele tome atitudes absurdas, como pular de um penhasco, onde ele acabaria com a sua própria vida, né? Essa é uma real função do medo. Só que trazendo isso para a vida moderna, para os dias de hoje, hoje o medo te impede de atravessar uma rua sem olhar, de pular de um prédio, porque você tem aquele instinto de sobrevivência. Então o medo não vai permitir que você cometa uma loucura dessa, apesar que tem pessoas que cometem, né? E aí a gente vem a outra questão do medo. Como funciona? A hora que você dá de cara, imagina que você dá de cara com um urso feroz na sua frente e você não sabe se você para e fica olhando para ele ou se você sai correndo, fugindo daquele urso. Então, assim, essa é uma reação
que acaba sendo uma reação química no teu organismo, né? Que o teu cérebro vai estimular um monte de hormônios que vai estimular fazer você sair correndo, o teu coração vai acelerar, vai te dar palpitação, ou você paralisa, ou você sai correndo, você toma aquele susto e tudo mais. Então, essa emoção do medo, isso é quando você depara com uma situação real, né? Agora existe aquela situação subjetiva, aquela situação que não é real, ela é imaginária. Tipo assim, eu estou com medo que o meu namorado vai me dar um fora. É um exemplo hipotético. Estou com medo que meu chefe vai me mandar embora. Sabe essa sensação que você imagina que é uma coisa que pode talvez acontecer ou não e você fica com medo? Então, aí não é um medo real, ele é um medo subjetivo, é um medo por sensação, por uma imaginação. Você imagina que pode acontecer e você fica com medo. Esse tipo de medo normalmente trava as pessoas, tá? Porque muitas vezes elas deixam de dar o próximo passo, deixam de seguir em frente com medo do que os outros vão falar, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo do que pode acontecer. E aí é que tá o grande e maior vilão das grandes pessoas que paralisam e não continuam em frente. Um grande exemplo, a pessoa precisou ser dispensada, porque a empresa precisou dispensar seus colaboradores, seus funcionários, e a pessoa entrou em pânico, porque ela ficou com medo. E agora, como eu vou arrumar dinheiro para pagar minhas contas? E agora, como que eu vou arrumar dinheiro para comer? E agora, como que eu vou fazer? Como vai acontecer? E ela entra num estado de medo, num estado de dor tão grande, que ela não consegue pensar em fazer alguma coisa, uma solução para esse problema. Então, o medo, geralmente quando a gente sente medo, né? Porque o medo é assim, vem aquela emoção do medo, você tem aquela reação química e depois você fica com a sensação, que é o sentimento. Essa chegada da emoção você não tem como controlar, é uma coisa que vem, é emocional, vem, você sente aquilo e beleza. Você tem toda aquela reação química no teu organismo e daí vem a sua consciência e fala, poxa, eu tô com medo. Essa reação química, essa emoção e essa reação química, ela dura em torno de 1 minuto e meio, 90 segundos, aí ela passa, você respira fundo umas 10 vezes, aí ela passa, aí você fica só com a sensação, com o sentimento do medo. Esse sentimento, essa emoção, você pode gerenciar, você pode controlar. A partir do momento que você tomou consciência que você está com medo e o porquê você está com medo, você consegue administrar, você consegue gerenciar. E aí que é a grande virada, porque se você tem essa sacada que você realmente está com medo, mas não é um fato real, não é uma coisa que está acontecendo, não está ninguém com a arma na sua cabeça, você não está em frente de nenhum animal que vai te devorar. Então, assim, não é um fato real, é alguma coisa que você supõe que aquilo tá te dando medo. Você tem como trazer, através de fatos reais, você conseguir administrar, gerenciar isso, né? Então, em vez de você ficar com medo, com aquele sentimento de medo que vai evitar você fazer um monte de coisas, você consegue falar, não, esse medo não tem fundamento de eu estar com medo, porque isso não aconteceu. Pode vir a acontecer, mas não aconteceu. Então, se eu tomar ação agora e fazer isso ou aquilo, pode ser que isso não aconteça. Então, não tem por que eu ter medo. Essa é a grande sacada, é a grande virada de você conseguir administrar e controlar o seu medo. Gostaram dessa sacada que eu trouxe, dessa dica que hiper mega importante para vocês? Espero que vocês realmente tenham gostado, porque a maioria das pessoas, 95% da população, não consegue seguir em frente, não tem a coragem de dar o próximo passo, porque tem medo do que vai acontecer. Ou pode não acontecer. E você, como andam seus medos aí?
Conta aí pra mim. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você tá precisando de ajuda com seus medos ou não. Se você é uma pessoa corajosa que tá sempre em ação, sempre motivada, ou se você é uma pessoa que fica esperando a sorte mudar, um milagre acontecer para você dar um jeito na sua vida. Espero que você não seja essa pessoa que fica sentada esperando, rezando para Deus dar um jeito na sua vida. Espero que você realmente seja aquela pessoa que se põe em ação, que sai da zona de conforto, que enfrenta os seus medos para você ter sucesso e conquistar as coisas que você quer na sua vida. Um grande beijo para vocês. Me segue no Instagram. Não deixa de dar aquele like no vídeo. Compartilha com mais pessoas se você realmente gostou desse vídeo. E até o próximo. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo no coração de vocês.